Boa noite a todos. Eu tenho uma convocação para fazer a todos vocês que estão aqui acordados essa hora da noite para falar a respeito de Apocalipse capítulo 9. É um tema muito importante. Capítulo 9 de Apocalipse fala a respeito do abismo sendo aberto e demônios saindo de lá. Então hoje eu quero compartilhar uma verdade com vocês a respeito disso. Eu quero pedir a todos que estão chegando que compartilhem, que mande esse aviãozinho para que muita gente possa assistir esta live que nós vamos fazer, que vai ser muito forte, viu, gente? Eu vou falar sobre o abismo que vai ser aberto lá de Apocalipse capítulo 9 e nós vamos refletir como isso apresenta algumas verdades sobre o inferno. Então, eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 9, porque Apocalipse capítulo 9 fala do abismo que vai ser aberto, né? O abismo é a profundeza lá do inferno, que vai ser aberto e espíritos malignos em forma de gafanhotos vêm para atormentar a humanidade por 5 meses. Só que Deus foi me mostrando ali algumas verdades a respeito do inferno que estão aqui. O que na verdade Deus estava me falando é que isso aqui é um antigosto do que vai ser o inferno. Porque aqui os homens vão experimentar o inferno na terra antes dele acontecer definitivamente. Aqui será por 5 meses, 150 dias, mas serão dias semelhantes aos dias eternos, né? Para aqueles que forem para o lago de fogo, que é o inferno. Então, vamos compartilhar, vamos usar o aviãozinho aí. A Josi Haha quer morrer? Não quer não, querida. Tem muita gente que está querendo viver e está morrendo. Nós que temos a vida não temos esse direito, viu? Nós precisamos pedir a Deus que nos dê forças, que nos dê alegria, que nos dê experiências com Deus, que a presença dele transforme a nossa vida, mas não podemos querer morrer não, tá? Em nome de Jesus. Vamos usar o aviãozinho aí, gente, por favor, para convidar as pessoas, porque vai ser muito forte essas revelações que eu vou trazer a vocês todos, hein? Então, por favor, olha, eu estou chamando aqui mais umas 20 pessoas e eu queria pedir a vocês que me ajudassem a chamar essas pessoas para ouvir esta palavra que vai ficar gravada aqui depois no Instagram. Mas eu quero muito pedir que vocês me ajudem a compartilhar mesmo essa live depois que ela permanecer gravada aqui. A Paula Cristiana está dizendo que está muito fraca. Senhor, fortalece a tua filha em nome de Jesus. Teu espírito é força. A tua palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida, nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus. Queridos, já passamos aqui das 1000 pessoas. Eu vou ler para vocês o texto aqui de Apocalipse 9. E vou explicando para vocês. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Essa estrela caída é uma metáfora, na verdade é um demônio, né? Está dizendo que é um anjo caído, né? Daqueles que se rebelaram contra Deus juntamente com Lúcifer, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Estava fechado lá. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o céu, o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Importante dizer que os gafanhotos são insetos que voam aos bilhões. E eles não podem ser detidos. Quando vem uma nuvem de gafanhoto, não tem o que fazer. Quando vem, eles vão comer a colheita e vão destruir tudo. Então, isso aqui não são gafanhotos, mas são demônios parecidos com gafanhotos, mas que têm poder de escorpiões.
Uma picada de escorpião atormenta as pessoas de uma maneira extraordinária. E o texto diz assim, e aqui vai ser a primeira semelhança desses 5 meses de tormento com aquilo que vai acontecer no inferno. O texto diz, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra. Vejam como não são gafanhotos de verdade, porque o gafanhoto vem para causar dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tá? Então, parece gafanhotos, mas não são, são demônios, porque eles não vieram para atormentar o verde, mas vieram para atormentar as pessoas. E diz, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Esses demônios que vierem, isso aqui é na grande tribulação, eles não vão conseguir atacar nenhum convertido, gente. Nenhum convertido vai ser afetado por esses demônios. Por quê? Porque eles têm o selo de Deus na fronte. Já os que não têm o selo de Deus na fronte são aqueles que têm o número da besta. São aqueles que adoram a Satanás, são aqueles que rejeitam a Jesus. Então, a primeira verdade que a gente vê aqui é que o selo de Deus nos protege do tormento que virá. Esse tormento é um tormento que durará 5 meses, 150 dias, porém ele aponta para o tormento de todos aqueles que não aceitaram a Cristo e, portanto, não têm o selo do Espírito Santo em suas vidas. Efésios 4:30 diz, e não entristeçais o Espírito Santo da promessa, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Quando alguém aceita Jesus, é selado pelo Espírito Santo e o diabo não pode tocar. Aquele que tiver o selo de Deus, aquele que tiver o nome escrito no livro da vida, não será afetado pelo inferno. E tampouco será afetado neste tempo da grande tribulação. Neste tempo da grande tribulação, nada será afetado a não ser os homens que não tiveram o selo de Deus. Ou seja, esses demônios vêm para atormentar. Não, isso é depois do arrebatamento, gente. Isto acontecerá durante a grande tribulação. Haverá pessoas que se converterão, judeus e gentios, durante a tribulação, por conta da pregação das 2 testemunhas, dos 144 mil, e eles serão selados. E quando esses demônios forem soltos do abismo, eles vão vir, eles vão olhar para uma pessoa, se ela tiver o selo de Deus, ele vai se desviar dela. Ele não terá autoridade para ir contra ela. Mas aqueles homens que não tiverem o selo de Deus, esses serão atormentados. Então a primeira verdade sobre o inferno é que o inferno só vem para aquelas pessoas que não têm o selo de Deus. Então algumas pessoas falam, pastor, mas eu pequei contra Deus, e agora? Queridos, o pecado é sério, o pecado ele produz muitas consequências, mas se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você foi selado pelo Espírito Santo, você não vai para o inferno. Ao contrário, você estará juntamente com Deus, porque você foi comprado com o sangue e selado pelo Espírito Santo. Então, a primeira semelhança deste período aqui, dos 150 dias, em que esses demônios com cara de escorpião estarão trazendo muito tormento sobre a terra, a primeira lição sobre o inferno é que o inferno será para aqueles que não forem selados de Deus. Ele será somente para os homens que não tiverem, que não têm o selo de Deus sobre a fronte, tá? Os selos não são só para os 144 mil? Não. Os selos, meus queridos, se você ler Efésios capítulo 1 e Efésios 4:30, você vai ver que o selo é a marca do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo é aquele que nos sela para o dia da redenção. Então, este será um período de 150 dias em que a humanidade vai ser atormentada por esses demônios, mas não os salvos. Os convertidos não poderão ser afetados, porque eles têm o selo de Deus sob a fronte. A segunda verdade, gente,
é que este período, eu queria que vocês entendessem que Apocalipse 9 está falando de uma situação especial, específica na grande tribulação, mas aqui, na verdade, a humanidade está tendo um antigosto do que vai ser no inferno, tá? O primeiro antigosto é que esses demônios, né, eles vão atormentar somente os que não têm o selo de Deus. Então é a mesma coisa no inferno. Haverá demônios lá que quererão atormentar a todos, porém não poderão atormentar aqueles que tiverem o selo de Deus, ou seja, os que aceitaram Jesus. A segunda semelhança desse período com o inferno eterno, o texto diz assim, naqueles dias, versículo 6, tá? Os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Gente, isso acontecerá durante 150 dias, mas isso aponta para o inferno eterno. As pessoas vão querer morrer, mas não poderão. Elas serão atormentadas com um tormento horrível, né? Quem já foi picado por um escorpião sabe que é uma dor horrível, uma dor insuportável. E aqui esses demônios recebem o poder de escorpião, embora sejam como gafanhotos, serão bilhões que invadirão a terra toda. E os homens vão querer morrer e não vão conseguir, só que isso é um antigosto do inferno. Primeiro, 150 dias na terra. Os homens vão querer morrer, mas a morte fugirá deles. E a mesma verdade, queridos, é para o inferno eterno. Os homens desejarão morrer, mas não conseguirão. Então, a melhor coisa para você que está me vendo agora é você ter certeza de que você já tem Jesus no seu coração. Porque se você tiver Jesus na sua vida, se você confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, para nós que cremos em Jesus é a vida eterna. Para aqueles que rejeitam a Jesus é a morte eterna. Só que a morte não é a cessação da existência. Não é alguma coisa assim que, não, vai desaparecer, vai deixar de existir. Não, a morte eterna é o lago de fogo. E as pessoas eternamente vão sofrer e vão desejar, né, se livrar daquilo e não conseguirão. Exatamente como esse período aqui de 150 dias que acontecerá no meio da grande tribulação e os homens desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E o texto continua falando desse tempo e dessa descrição, mas eu quero falar da terceira verdade sobre o inferno, que é também espelhada a partir desse texto de Apocalipse 9. O versículo 11 diz assim, e tinham sobre eles como seu rei, tá falando, eu vou ler o 10, né? Tinham ainda cauda como de escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Ou seja, esses demônios serão soltos para causar dano e ferimento e dor e tormento por 5 meses. Os demônios, os mesmos demônios estarão lá no lago de fogo. E olha o que o versículo 11 diz. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Tanto Abaddon quanto Apolion significa destruidor. Eu vou ler para vocês a definição do dicionário de Abaddon. Diz assim, destruição, ruína, o lugar da destruição, o nome do príncipe angélico das regiões infernais, o ministro da morte e o autor do estrago sobre a terra. Agora Apolion, o destruidor, anjo das profundezas do inferno, o destruidor. Alguns afirmam que esse anjo é o próprio Satanás, entendeu? Outros não, dizem que é um anjo caído de grande poder que terá esse poder para esses 150 dias. Mas de qualquer forma, a terceira semelhança é que no inferno, quem governará será destruidor. A Bíblia diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir.
E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, vejam que coisa extraordinária. Aqui no capítulo 9, quando se abre, o abismo e saem esses demônios, Deus está mostrando, nos dando um antigosto de como será o inferno. Aqui nós temos três verdades e Jesus é o antídoto para todas essas três. A primeira verdade é que o inferno será somente para aqueles que não têm o selo do Espírito, que não convidaram a Jesus, que não nasceram de novo, que não têm a proteção do selo do Espírito. Porque o selo, na figura dos tempos romanos, significava aquele lacre de proteção, sinal de propriedade. O selo real falava, por exemplo, que aquela propriedade era do rei. E quando o Espírito Santo nos sela, isso significa que nós somos de Deus, o diabo não toca. Aquele que é nascido de Deus, o maligno, não toca. Agora, querido, você não vai querer ficar de fora. Você não vai querer ter o selo do diabo, você não vai querer ter a marca da besta sobre a sua vida, que também será na testa e na mão direita. É muito melhor você ter o selo do Espírito Santo. A segunda verdade é que, literalmente, os homens vão desejar morrer por 150 dias e não vão conseguir. Eles vão receber o tormento, a dor, mas eles não vão conseguir morrer. Exatamente isso vai acontecer na eternidade, no inferno. Então, meu querido, só tem um caminho para fugir do inferno e é Jesus. Eu sei que esse vídeo vai ser compartilhado e muita gente vai ver. Então eu quero dizer para você, olhando nos seus olhos, aceita Jesus enquanto é tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, buscar enquanto está perto. Eu quero pedir a vocês que vocês compartilhem esse vídeo, essa live depois. Por quê? Porque nós precisamos pregar o Evangelho até que o mundo todo ouça que Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos vivendo nos últimos dias. O princípio de dores já está acontecendo. Aquelas dores de parto que vão trazer a vida, a luz, o menino que vai nascer. É assim que Jesus compara tudo que nós estamos vivendo agora. Agora, irmãos, se hoje já tem pessoas que estão rejeitando a Jesus, quando é muito mais fácil, você não tem que morrer, pelo menos na grande parte do mundo, você não tem que morrer. Basta aceitar. Existem lugares onde a pessoa, para aceitar Jesus, tem que morrer. Mas naquele tempo, na grande tribulação, a grande maioria que entregar a vida para Jesus vai morrer. Mas, por outro lado, não vai receber o tormento desses demônios, porque terá o selo do Espírito sobre a sua testa, sobre a sua vida. Então, é muito importante que vocês entendam que só tem dois caminhos, um leva para o céu, outro leva para o inferno. Hoje em dia as pessoas não gostam de falar de inferno, não gostam de ouvir, mas é necessário as pessoas saberem, porque Jesus falou sobre o inferno. Aliás, Jesus ele estará presente. No livro de Apocalipse a gente vê claramente presidindo o juízo final, que vai determinar que pessoas vão para o inferno e pessoas vão estar com ele para sempre nos céus. Então, e o inferno é eterno, gente. A Bíblia fala sobre fogo eterno. Não tem essa de achar que vai deixar de existir, aniquilação, como alguns acreditam. Não, o inferno será eterno. Então nós temos que pedir a Deus misericórdia, mas temos intrepidez e coragem para pregar a palavra de Deus para todas as vidas. E eu estou falando com você que talvez não esteja aqui agora, mas que vai ouvir esta live mais tarde. Estou falando com você, pare de brincar, pare de rejeitar a Cristo. Cristo veio na primeira vinda para morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Morrer por mim, pelos meus pecados e pelos seus pecados. Nós todos somos pecadores, essa é a verdade. Ninguém merece, não será título, não será riqueza, dinheiro, nem boas obras que nós possamos fazer nessa vida que vamos trazer ou abrir as portas para os céus. Não, é somente através de Jesus Cristo, crendo na sua mensagem, crendo no seu amor derramado lá naquela cruz do Calvário. Mas o outro caminho, um caminho muito mais largo,
leva à perdição. A Bíblia diz que o caminho para Deus é estreito, mas o caminho que leva à perdição é um caminho largo. Muitos vão, muitos brincam, muitos estão pregando um evangelho, sabe, sem pregar a verdade. Queridos, entregue a vida. Ah, pastor, mas você acha que ficar pregando desse jeito não é apelação? Não, é a verdade. É a verdade. Eu mesmo vou falar para vocês, raramente eu prego sobre o inferno, mas hoje eu estava aqui ouvindo uma palavra no YouTube, depois eu fui ler a palavra de Deus no capítulo 9 de Apocalipse, e eu fiquei impactado, porque ali, nesse capítulo, nós temos um antigosto do que vai ser o inferno. É lugar de demônios que vêm para atormentar, é lugar em que somente os que não têm o selo de Deus é que vão ser atormentados. Se você já tem Jesus, você está selado, você está protegido, Ele não pode tocar na tua vida, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Mas só tem dois caminhos: ou você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, e os seus pecados são perdoados, porque a minha condenação e a sua condenação Ele sofreu. Ou você rejeita e vai estar por sua conta e risco. Então é isso, queridos. Aqui, 10h30, 10h23, aí 11h23. Vamos falar de Jesus, vamos amar como Jesus amou. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Eu quero fazer uma oração agora aqui com vocês. E até porque muitas pessoas vão ouvir e ver essa live depois. Senhor Jesus, nós queremos declarar que nós cremos na Tua palavra. E, Senhor, nós cremos que há céu e inferno, e que nós não poderíamos ganhar o céu pelas nossas próprias obras. E nem o Senhor fez o inferno para os homens, mas para o diabo e os seus anjos. Mas todos quantos rejeitam o Teu amor vão para o inferno, porque é isso que a Tua palavra diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, que estas pessoas que estão me vendo e me ouvindo agora possam confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que sejam libertas desse destino horrível e eterno que é o inferno. Deus abençoe a todos, queridos. Fiquem com Deus e, por favor, compartilhem esse vídeo.